isso é comum, Nilvan. Na minha defesa do doutorado, ó, eu cheguei a entrar no avião com várias horas de antecedência. Na defesa não, na qualificação. O avião demorou para subir, eu falei, opa, tá estranho. Aí eu fui questionar, falei, ele vai subir mesmo, porque senão eu vou de carro. Rapaz, não me davam resposta, eu fiz o escarcéu, falei, olha, abre aí, porque eu tô indo de carro, eu não quero mais ir de avião. Tive que ir voando de Londrina, no Paraná, até São Paulo para chegar no horário da qualificação. Aí é aquela beleza, né? Psicológico fica bem tranquilo. E ainda bem que eu fiz isso porque o voo de fato não aconteceu. Então, a gente tem essas. Você teve o feeling, já resolveu logo, se antecipou. É que eu peguei o voo das 5 da manhã, que a minha qualificação era às 2 da tarde. Aí eu falei, bom, se eu chegar no aeroporto der algum problema, dá tempo de eu ir de carro. Então, eu já tinha feito isso planejado, né? E aí, como eu vi que demorar, eu fiquei meia hora dentro do avião. Falei, opa, esse negócio não vai subir. E eu olhei aquela galera ali e falei, se subir, se ele não subir, não vai ter vaga para todo mundo, né? E eu não quero arriscar de eventualmente não ser o escolhido, vamos dizer. Aí peguei e fui de carro, mas mesmo assim Mas chegou a tempo. cheguei com 1 hora de antecedência ainda, de tanto que eu corri. Que ótimo, hein? Deve ter chegado à qualificação com o sangue borbulhando, né? O Daniel mandou uma mensagem, Thiago, perguntou se a gente enxerga ele. Eu não enxergo, não sei se você está vendo. Não, Daniel. Alfredo, o Daniel está por aí? Você está conseguindo enxergá-lo? Oi, Thiago. Estou tentando colocar uma pessoa. Apareceu aí, só não. Tá aparecendo o nome dele aqui. Pronto, apareceu. Rapaziada, tá vendo? E aí, Daniel, bom? Cara, tomei uma surra de telemática aqui agora. Muito bem. Desculpa aí o atraso aí, 6 minutinhos de atraso. Nilvan, só para te deixar mais tenso. Foi bom, mas foi que eu dei uma relaxada. Tá igual o avião do Fábio aí. Deu certinho, Daniel, que nem a gente tinha combinado, hein? Você tá vendo? Já faz o terrorismo psicológico. Mas desculpa aí, viu, pessoal? Show. E aí, podemos começar então? Todo mundo aí? Gente, boa noite. Boa noite a vocês, aos nossos alunos, aos convidados, aos nossos participantes que nos acompanham aqui. Boa noite a todos. Então, temos aqui hoje a banca final de qualificação do aluno Nilvan Vieira da Silva. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre compliance e lei anticorrupção. O tema do aluno é a eficácia da Lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção, e o seu decreto regulamentador, na implementação de compliance nas empresas de grande porte na cidade de João Pessoa. Então, esse é o nosso tema, do nosso debate. Estamos aqui com a presença dos professores Dalton Cuciano, Fábio Brasilino e Daniel Ivodon, aos quais já agradeço a presença e terem aceitado o convite. É sempre um momento especial, agradeço a presença de todos vocês. E vamos seguir o seguinte rito hoje. Eu darei a palavra para o Nilvan, fazer uma apresentação de até 30 minutos. Em seguida, eu vou passar a palavra para os professores. No nosso protocolo aqui da AMBRA, o professor externo começa, no caso, o professor Daniel Ivodon, da Penn State University. Depois eu passo para os outros professores, que são internos da AMBRA, vão questionar o aluno, e o Nilvan vai respondendo, a cada um, na medida que eles forem terminando, o Nilvan vai respondendo. Eu não vou, a rigor, impor prazo nenhum nessas intervenções. Se precisar, a gente vai adaptando no curso. Depois a gente sai para uma salinha, eu e os professores, vocês já devem ter recebido o link no e-mail. A gente vai conversar na salinha para deliberar e depois a gente retorna para cá. Então, esse é o nosso ritozinho hoje.
Ok? Então, sem mais demora, eu já passo então a palavra para o nosso querido aluno Nilvan. Nilvan, você tem até 30 minutos para fazer sua exposição. Está tudo bem aí? Está preparado? Ok, professor. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer a presença da banca, os professores Dalto, professor Daniel, professor Fábio, e o meu orientador, professor Tiago. Para mim é uma honra tê-los como membros da banca, né? E também a presença do professor diretor, professor Alfredo, né? E os demais assistentes que estão aqui presenciando essa defesa. Então, eu vou fazer aqui a apresentação aqui da pesquisa feita, né, da dissertação. Vou aqui colocar aqui. Pronto, então, tá ok aí, professor? Ok, tá ótimo. Ok. Então, a justificativa do meu trabalho, né, é justamente saber se a lei anticorrupção, que foi promulgada em 2013, com vigência em fevereiro de 2014, se ela teve a eficácia social, né, junto à sociedade, no intuito de implementar, né, uma cultura de combate à corrupção no âmbito da gestão empresarial. Então, essa necessidade de saber se essa norma jurídica ela teve realmente esse intuito de combate à corrupção, né? Esse intuito intrínseco nela, no espírito que está inserido nessa norma jurídica. E, diante disso, o tema da minha dissertação foi a eficácia da Lei 12.846, 2013, e o Decreto número 8.420, de 2015, na implementação de compliance nas empresas de grande porte da cidade de João Pessoa. Já digo logo que esse foi o recorte geográfico, tendo em vista que aqui é a cidade onde eu resido e facilitou a aquisição de dados para a pesquisa, né? Então, essa foi justamente o porquê de eu ter limitado essa pesquisa, né, geograficamente na cidade de João Pessoa. E o recorte temporal é justamente do âmbito da data da promulgação até a data atual, né? O problema a ser solucionado nessa pesquisa é saber justamente se ela teve essa eficácia na cultura de estabelecer essa cultura de combate à corrupção no âmbito das empresas, no caso, nas grandes empresas de grande porte na cidade de João Pessoa. Para isso, né, nós tivemos que ter como objetivo geral, né, saber se ela realmente atingiu essa eficácia. Para isso, nós tivemos que atingir os objetivos específicos na pesquisa, tá? Em cada capítulo estabelecido, né, na dissertação, que foi justamente investigar a eficácia da norma jurídica dentro da ótica da filosofia do direito, da teoria do direito, na sociologia, na visão da teoria da tridimensional do direito de Miguel Reale. Tá? Verificando também a questão dessa lei anticorrupção, no combate à corrupção, a influência dessa lei no combate à corrupção, a cultura dessa implementação junto às empresas e a sua efetividade, e identificar os fatores que influenciam ou não a implementação dessa lei junto às empresas. Para isso, nós fizemos os capítulos, 4 capítulos, tendo cada capítulo 3 subcapítulos. O primeiro capítulo trata da norma, como fenômeno de mudança de comportamento. O segundo capítulo trata da influência da norma na cultura de combate à corrupção.
O terceiro capítulo trata da implementação de compliance nas empresas e no Brasil. E o quarto capítulo é justamente o capítulo que trata da pesquisa empírica, propriamente dita, nesse trabalho, né, de pesquisa. Então, nós, como podemos ver, teve um referencial teórico de 3 capítulos e um capítulo tratou exclusivamente da parte empírica, um pequeno estudo de caso. O primeiro capítulo, então, foi baseado justamente na teoria tridimensional do direito, onde tem as vertentes da ciência do direito, nas vertentes dos valores, da normatividade, ciência normativa, e também do empirismo, da ciência da experiência. O primeiro subcapítulo, ele trata da filosofia do direito, da norma jurídica transmutada para a lei anticorrupção, né? Tratando sobre as ações racionais, né? A realidade jurídica, né? Vendo as suas ações racionais, os efeitos, as consequências dessa lei, justamente para verificar o justo e o direito, saber o porquê e o para quê dessa lei anticorrupção, verificando a dissuasão dessa lei nos ilícitos empresariais e verificando se realmente houve um equilíbrio social e se ela está voltada ao bem comum, ao regramento do comportamento e se ela está realmente ligada com o direito. Então, ela tem essa verificação do ato humano, né, dentro de um conceito da teoria clássica. Nós também verificamos isso também dentro da teoria pura do direito, com a hipótese, né, do juízo hipotético, que está estabelecido nela, nos artigos 5º, que tem as hipóteses proibitivas, né? Também foi visto que essa norma ela tem uma razão prática, que é justamente implementar uma cultura de integridade nas empresas, né? E também ela tem uma prescrição, que é induzir uma conduta humana. Ela tem esse dever jurídico, né, que está previsto nessa sanção civil administrativa, onde estabelece uma responsabilidade objetiva, e tem um contraponto estabelecido justamente com essa teoria pura do direito, estabelecida por Hans Kelsen, né, que é a sanção, que ele vê essa ligação da norma com a sanção penal, tem esse contraponto estabelecido na sanção premial, que é justamente estabelecida a autorregulação, né, do programa de compliance pela espontaneidade do empresário ao estabelecer o programa de compliance na empresa. Ela também está prevendo, nessa autorregulação, a ética, justamente porque o ambiente empresarial ele é propício, né, à corrupção, né? É um ambiente social, econômico, onde essa busca por ganhos ela é muito assídua, principalmente nesse rent seeking que não é regulamentado aqui no Brasil, onde se vê que os benefícios são maiores do que a probabilidade de ser detectado e a punibilidade, né? No subcapítulo número 2, nós verificamos a eficácia da norma jurídica na teoria do direito, onde se verifica a norma jurídica, né, como fato jurídico estabelecido, que é justamente o porquê, né, em que momento ela surgiu, justamente por causa da corrupção, dos atos lesivos à administração, e estabelecendo que é uma responsabilidade objetiva. Também se verifica que ela cumpriu os requisitos de processos legislativos, onde estabelece realmente ali uma validade formal, e foi estabelecida uma obediência à norma fundamental, né, que é a Constituição, estabelecida uma validade ética, e basta verificar se ela realmente foi eficaz dentro dessa validade social. E aí é a busca dessa nossa pesquisa.
foi verificado também que nessa busca pela se realmente houve eficácia, foi verificado que há dentro da teoria pura do direito, há uma simbiose muito grande entre validade e eficácia, ou seja, entre a validade no campo do dever ser e a eficácia no campo do ser, do fato social. No subcapítulo 3, 1.3, nós verificamos a eficácia social da norma jurídica em sociologia. Então, como foi visto, no primeiro subcapítulo nós verificamos a idealidade do direito, na filosofia, que é verificar o bem comum, que é estabelecido pela essa norma anticorrupção, a validade nesse subcapítulo 1.2, que foi verificar a normatividade do direito, e nesse subcapítulo 1.3 foi visto justamente essa factibilidade do direito, que é verificar se realmente há essa integridade, né? Se realmente foi estabelecida essa eficácia, houve realmente essa mudança de comportamento social que foi estabelecida implicitamente pela essa norma, né? E tem como fato social, como um fator que fez com que do surgimento dessa norma a corrupção, né? E também o comportamento social, as manifestações. Daí se dizer dentro da sociologia do direito que há uma sociologia genética que diz que o direito ele surge do fato social e do comportamento social. Em contrapartida, tem também, se diz, a sociologia jurídica operacional, que diz que o direito ele surge como um regulador de ações sociais, como mudança de comportamento. Na realidade, essas duas formas de conceitos de sociologia jurídica, elas vivem num conceito único, né? Justamente para verificar a efetividade dessa lei, né? Como um direito vivo, que é o importante na praxis jurídica, diferente de normas que são válidas, porém não têm eficácia nenhuma, não têm efetividade. Daí surge um conflito entre justamente o comportamento dos operadores de direito e o comportamento dos destinatários. E quando essa relação entre o que se diz de law support e o law consumer, ela não é bem resolvida, ela se torna ineficaz. Quando ela é bem resolvida, quando ela é bem desenvolvida, ela se torna eficaz, trazendo a paz social e o bem comum. Só que essa obediência, ela também, dentro do regime democrático, vai depender também da subjetividade do cidadão, né? Que vai atender, vai cumprir diante de vários fatores, né? Para se ter realmente a obediência a essa norma, que é o caso da norma anticorrupção, que ela traz um programa de compliance que não é obrigatório, né? Desse caso, né, traz ao cidadão esse poder da sociedade de interferir nas elaborações das normas devido aos interesses e conveniências, né? Tudo isso aí diante do ambiente. Podemos dizer, por conta disso, que há em determinadas normas um simbolismo, né? Que pode-se dizer que é dentro de um conceito trazido até por Marcelo Neves, trazido constitucionalização simbólica, né? Onde se traz o conceito de simbolismo da norma, onde há uma hipertrofia da norma, onde o simbolismo da política ela é maior do que o simbolismo do próprio direito. Isso aí traz problemas significativos de uma corrupção sistêmica para a sociedade. No capítulo 2, nós falamos sobre a questão da influência da norma jurídica na cultura de combate à corrupção, né?
como mudança de cultura, né? Trazendo, falando sobre a questão dos ambientes de rentes, onde há ganhos, a corrupção, como a degradação da ética e da moral. Falamos também sobre a questão do crime de colarinho branco, onde há uma mudança da dogmática da jurídica penal, né? Com a mudança dessa questão da cifra negra, crimes que não eram antes investigados, agora estão sendo, e sempre há uma forma o homem de cima tentar neutralizar essa atuação do Estado, mas para isso tem que ter um maior investimento no law enforcement, quer dizer, maior das forças de enfrentamento, né, ao crime, né, de todo o aparato do Estado para o enfrentamento, assim como uma maior dissuasão, né, tanto da legislação como também da forma também de incentivos, né, estabelecidos. No subcapítulo 2.1, nós falamos especificamente da lei, né, com suas características, né, e como ela decorre, decorrente dos escândalos de corrupção, onde ela traz as suas características provenientes lá das resoluções da OCDE, da ONU, da FCPA, né, das legislações de combate ao crime, né, trazido lá dos Estados Unidos, né, a SOX, e ela traz aí no seu bojo a lei anticorrupção em um artigo e no inciso ela traz justamente o que se trata de compliance. Ela não trata especificamente num capítulo específico na lei do nosso trabalho, que é o compliance, o estabelecimento, a implementação de compliance. Ela remete isso para a lei complementar, que é o decreto 8.425, onde no capítulo específico, capítulo 4, ele trata justamente dos pilares, dos parâmetros, né, e traz aí as sanções premiais e a dosimetria, né? Também tratamos da questão da análise econômica do direito, né, onde se vê a maximização desse bem-estar da sociedade e análise do custo-benefício. Né, falamos da legislação material e formal desse decreto, onde traz eficiência, eficácia, muito importante para que as normas venham com uma produção legislativa ótima, né? No capítulo 2.2, nós falamos sobre o órgão de fiscalização e controle no combate à corrupção, os atores, falava da questão do custo de transação, né? Os meios de persecução penal, né? Que são estabelecidos já pelo microsistema de combate à corrupção, onde traz já esses meios e que são utilizados também os órgãos de combate à corrupção. Falamos da CGU, que é um importante órgão que utiliza essa lei anticorrupção como instrumento de implementação de compliance, né? Infelizmente, nós não temos um órgão independente e só para investigação específica de corrupção, né? Então, é um problema sério isso no Brasil. Nós trazemos também os números de operação de Lava Jato, onde traz a importância dessa operação na história do Brasil e quão importante é o combate à corrupção no país, né? Que deve ter um olhar diferenciado. Por isso, nós colocamos esse capítulo específico nesse trabalho. No capítulo 2.3, nós falamos dessa questão da integridade, da cultura de integridade inserida nessa lei, né? Onde a ética ela está implementada nessa lei, especificamente porque coloca à disposição do empresário essa vontade e vamos dizer assim,
essa autorregulação, né, de ele próprio, com vontade própria, estabelecer isso dentro da sua empresa, o programa de compliance, sem ser obrigado. Mas, para isso, tem que ter ética. E, falando em ética, tem que se falar em direitos humanos. Por quê? Porque é visto que, sem direitos humanos, não vai ter um compliance íntegro, que não seja de fachada, porque o que nós já observamos, e no trabalho nós colocamos isso como até mesmo uma situação de um grande banco nos Estados Unidos, onde tinha um grande departamento de compliance, mas onde infringia os direitos humanos dos empregados, os seus funcionários e seus clientes. Então, os direitos humanos hoje é fundamental, principalmente por quê? Porque a própria ONU estabeleceu 31 princípios de direitos humanos para as empresas. E, em decorrência disso, o Ministério dos Direitos Humanos também estabeleceu as diretrizes nacionais sobre as empresas. Então, se você tem o compliance, tem que seguir todas essas diretrizes que são relacionadas às empresas, justamente porque, dessa forma, há uma imputação para a reputação dessa empresa. Isso é fundamental hoje, né? Foi um grande lance da ONU e do Ministério dos Direitos Humanos para a implementação realmente dessa simbiose entre compliance e direitos humanos. O decreto foi estabelecido desde 2018. No capítulo 3, nós falamos sobre a questão da implementação do compliance, toda a questão da implementação do compliance dentro da empresa, né? A questão a gente coloca até uma linha temporal, né? Uma linha do tempo, falando sobre a questão, através dos anos, desde a FCPA até a nova lei de licitação, que trouxe hoje uma nova, né, estrutura de ligação entre todos os entes federativos, né, com a imposição de que todas as empresas que façam compras, vendas, serviços de grande vulto, que grande vulto é até 200 milhões de reais, tenham que apresentar na sua gestão, né, o programa de integridade no prazo de até 6 meses. Então, isso é muito importante hoje para o compliance, né? Então, no 3.1, a gente fala da cultura de compliance no mundo e no Brasil, falando da nova lei de licitação, e é o canal de entrada justamente nesse ambiente, né? Esse ambiente que é propício à corrupção, né? Na esfera entre essa ligação entre o privado e o público, né? Onde há uma relação muito propícia para esse do ganhos ilícitos, né? Por meio das suas funções, que a gente denomina como homoeconômicos, né? E a questão até mesmo da relação da responsabilidade penal, que é uma tendência, do jeito que a corrupção está indo, é uma tendência mundial, a questão da responsabilidade penal, quando se fala a questão da mudança da dogmática penal com relação a esses crimes empresariais, né? Como a gente verifica que o Reino Unido, Itália, Japão e Austrália têm a responsabilidade penal e o compliance, o programa de compliance tem uma importância grande, até mesmo para a questão de exclusão e atenuação, como nos Estados Unidos há uma atenuação grande na questão das penas, né, para as pessoas jurídicas. No 3.2, nós falamos sobre os efeitos da implementação de compliance nas empresas. A gente fala a questão dos custos adicionais, a questão que são os investimentos, a gente fala em custo, mas a questão é de investimentos, depende do ponto de vista, né? Há uma questão de maximização de ganhos, né? E nos exemplos hipotéticos que foi dado, esse exemplo hipotético colocado no trabalho, ele foi feito dentro do campo do dever ser, dentro do estado eficiente, onde a gente vê realmente que no estado eficiente há, sim, uma vantagem do empresário implementar o compliance
na sua empresa. Por quê? Porque implementando um Estado eficiente, há uma menor impunidade, porque há uma maior probabilidade de ser detectado e uma punição civil administrativa, com a maior probabilidade de ser punido com uma punição ótima, né? Dessa forma, o ganho esperado vai ser menor do que a multa, né, estabelecida, e a probabilidade de ser detectado mais a reparação do dano. Então, como a gente pode verificar aqui, nesse gráfico que foi colocado, a gente verifica que há uma relação indiretamente proporcional entre a corrupção e o compliance. E a questão do custo social, onde o objetivo é você ter um custo onde atinja uma posição ótima, né? No 3.3, a gente fala de todo o caminho para que as empresas estabeleçam de maneira ótima o compliance nas suas empresas, né? Aí está todo o mapeamento de risco, isso é estabelecido até pelas cartilhas da CGU, que facilita muito, né? Estabelecendo todo um ritual a ser implementado pelas empresas de grande porte, pequeno porte, né? Só que a gente não verifica essa tendência por parte de vários empresários. E, partindo logo para o estudo de casos, que foi o 4º capítulo, que é o capítulo empírico, né? Que a gente verificou justamente a questão da eficácia da realidade social, o grau de eficácia, que é justamente a realidade jurídica, onde a gente verificou a norma anticorrupção, o ambiente, as necessidades sociais, as políticas públicas, essa relação entre agente público e empresário e a corrupção. Então, a gente verificou essa questão das empresas de grande porte, a gente verificou que há uma falta de padronização de conceito de grande porte no Brasil, há uma falta de dados nos órgãos públicos, como a gente foi verificar nos órgãos aqui na capital, né? E a gente verificou também a questão da motivação de implementação e a influência do ambiente, né? Nós adotamos uma amostragem que foi justamente as empresas de grande potencial econômico. Nós pegamos aqui uma revista que é considerada aqui, já tem mais de 30 anos aqui na cidade, no estado, onde ela, juntamente com o governo do estado, relaciona as 100 maiores empresas de contribuintes de ICMS, e dentro dessas 100 eu peguei justamente as 35 que são situadas em João Pessoa, né? E juntamente para corroborar e complementar, eu peguei uma outra empresa que faz pesquisa de inteligência de mercado, onde ela ranqueou 50 maiores empresas. Então, do total, eu peguei 85 empresas de potencial econômico, né, para implementar como amostragem. Então, eu peguei aqui o capítulo 4.1, que é justamente as características sociais, políticas e econômicas, onde a gente pode verificar aqui nesses pontos como principais, que é a incidência de pobreza, o esgotamento, a falta de esgotamento, a urbanização. Quer dizer, nós verificamos aqui vários itens que R$1 não poderia ser desviado, né? Devido à necessidade dessa cidade com relação a essas políticas públicas, essas áreas deficientes, né? Mas, no entanto, né, nós verificamos aqui relatórios de fiscalizações, né, 5 relatórios, e verificamos a irregularidade de aplicação desses recursos dentro dessas áreas aí onde foi verificado uma forte relação entre a administração pública e as empresas, agente público e empresários, onde há um verdadeiro indícios de corrupção. No 4.2, nós verificamos as empresas. Então, como pode ser visto aqui, no IBGE só traz o quê? Diz que o número de empresas é de 20.316, de todas as empresas aqui de João Pessoa.
Aí fui verificar a questão de grande porte, só encontrei um sindicato que fez um estudo em 2015, onde diz que grande porte é só 1,1, mas não tem como confiar, né? Então, seriam 200 e poucas empresas no estado todo, mas sem dados confiantes. Então, o que foi verificado é que nenhuma empresa foi punida com base na lei anticorrupção, nenhuma empresa fez acordo de leniência até hoje, nenhuma empresa se interessou em inscrever Proética. Tudo isso aqui foi com pedido direto à CGU através de e-mail, né, com base na lei de informação. No capítulo 4.3, eu trato justamente da questão da taxa de eficácia, que é calculada a partir do número total de empresas pesquisadas após verificado o percentual de empresas que implementaram o programa de compliance. Então, aqui eu fui verificar os 35, mas as 50 são 85 empresas. Então, dentro das 35 maiores contribuintes de ICMS, grande potencial, apenas 34% implementaram o compliance. Das 50 empresas relacionadas à Economic Data, como ranqueadas como maiores empresas, apenas 10% implementaram a eficácia. E, do total das 85, apenas 20% implementaram o compliance. Dessa forma, né, nós verificamos o quê? Que não, o resultado é que essa lei 12.846 e o decreto não atingiram a eficácia social no que tange a implementação de compliance nas empresas de grande potencial econômico localizadas na cidade de João Pessoa. Verificamos também a ineficiência do Estado em detectar e punir empresas e agentes políticos na prática de irregularidades. Verificamos também que o ambiente é propício à prática de corrupção. Verificamos que não há incentivos para que empresários implementem voluntariamente o programa de compliance. E verificamos que o benefício do infrator, né, os benefícios esperados do infrator é maior do que a probabilidade de ser detectado e punido, mais a devolução dos danos causados. Então, a metodologia utilizada, né, foi através de sítios eletrônicos, órgãos de fiscalização, entrevistas dos órgãos de fiscalização e controle, né, pesquisa via internet, telefonemas, listagem de participantes do ICMS. A pesquisa foi qualitativa, né? Onde eu digo aqui, justamente está aí no trabalho. O cronograma, a referência bibliográfica e a conclusão. A conclusão é a norma jurídica analisada, atende os anseios da sociedade no combate à corrupção, sendo justa e válida. Porém, para atender a eficácia social, deverá ser aperfeiçoada por meio de melhor estudo de impacto legislativo e que, na sua análise econômica, seja verificado melhores incentivos para que o empresário implemente compliance na sua empresa, levando em conta a manutenção da justiça e equilíbrio social, e que o Estado aprimore o seu aparato de fiscalização e controle no sentido de que a dissuasão seja fator primordial para a prevenção de prática de atos corruptos no âmbito público e privado. E, como fala de fechamento, eu digo, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Isso aqui é uma frase de fechamento que eu coloquei no início lá da minha dissertação, que é de Ayn Rand, que é a fundadora da teoria do objetivismo, né? Então, eu agradeço a atenção de todos. Isso aqui foi a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Nivan. Ayn Rand, gosto muito. Deve ser a Revolta de Atlas, eu acho, que tirou essa frase, não foi? Estou lendo. Passo, então, a palavra para o professor Daniel, que é o nosso convidado externo, da Penn State University. O professor Daniel atua nas áreas de direitos humanos e conflito armado. O professor Daniel, assim como o professor Dalton, estiveram com a gente aqui na qualificação. Na banca de qualificação, estão voltando hoje. Então, eu já passo aí a palavra, então, para o professor Daniel, para o tempo que achar conveniente.
Já agradeço também, aproveitando, já agradeço o convite. O professor Daniel tem sido um parceiro aqui nas bancas, aqui da Ambra. Para mim é sempre bom participar, porque eu sempre aprendo um pouco, né? Porque a diversidade de temas que são tratados no ambiente de pós-graduação, estricto sensu, é tão grande que a gente acaba ampliando o nosso rol de conhecimentos, né? Através do conhecimento dos nossos alunos aí. Isso. Então, Nilvan, eu primeiramente quero te parabenizar aí pelo trabalho. Tá? Eu gostei muito da forma como você concluiu o resultado social, o retrato social que você conseguiu alcançar. Era o que eu imaginava que fosse ser alcançado. Intuitivamente, naquela primeira apresentação sua, eu imaginava que fosse dar algo nesse sentido, então, realmente, a minha percepção do que eu vejo acontecendo a nível Brasil é essa. Eu sei que a sua delimitação geográfica e laboratorial aí ocorreu no município de João Pessoa, mas eu posso dizer com tranquilidade que esse resultado que você encontrou aí em João Pessoa, ele é um resultado que se espelha praticamente em todo o Brasil e essa legislação realmente ela é ineficaz nesse ponto pela qual ela se propôs. E aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, como um cientista e um investigador, você já conseguiu fazer a sua análise laboratorial e concluir que os insumos e os instrumentos dados para prestar uma certa solução social, ele foi dado, mas a solução não foi alcançada. Então, a primeira pergunta seria, em seus conhecimentos, naquilo que você pôde verificar no tratamento do material, o que estaria faltando? Se você pudesse ter uma variante Condão, o que você mudaria para tentar modificar esse resultado? O que, na sua visão, está faltando para dar essa eficácia social? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu tenho é o seguinte: você conseguiu fazer algum recorte de interseccionalidade entre o resultado de ineficácia e qual é o impacto desse resultado de ineficácia com relação às prestações dos serviços públicos básicos que representam reflexamente uma violação e transgressão das prestações dos direitos coletivos, direitos humanos coletivos? Você conseguiu fazer algum recorte nesse sentido? Dizendo o seguinte, por exemplo, eu vi que seus números lá dizia que um percentual altíssimo de falta de tratamento sanitário, há um percentual altíssimo de falta de educação básica, percentual alto no sentido de falta de serviços de saúde. Então, há um percentual alto em todas as prestações públicas daqueles direitos humanos coletivos. Você conseguiu fazer alguma intersecção entre este resultado seu da ineficácia do compliance, da corrupção nessas grandes empresas e o resultado negativo de forma grandiosa e estrondosa nas prestações desses serviços públicos que representam o endosso de direitos humanos sociais? Houve algum tipo de análise, algum cotejo nesse sentido? Essas seriam minhas duas perguntas. Ok, professor, agradeço as perguntas. A primeira pergunta, nesse caso, a minha sugestão era justamente o aperfeiçoamento, foi o que eu coloquei lá, o aperfeiçoamento da legislação, na questão do maior incentivo, né? Incentivo ao empresário, eu até coloco como sugestão, e será que é justo realmente, indago, é justo esse percentual de 1 a 4%, né, de subtração, né, do incidente na multa? Será que o percentual maior não seria um incentivo a priori, né, para combater, para incidir justamente por uma cultura que é arraigada, como no Brasil, para incentivar o empresário e depois ir cortando aos poucos, né, de maneira mantendo o equilíbrio social, econômico e social? Eu sugeriria esse maior incentivo para que o empresariado, né, e
colocasse, implementasse isso, visse como isso, como um custo de oportunidade, né? Equilibrasse o custo de oportunidade e a implementação do compliance dentro da sua gestão. Também, concomitante, né, também o aparato de fiscalização do Estado, porque é ineficiente. O que eu pude ver aqui é que como é que nós temos 5 relatórios de fiscalização e onde é primário, né? É uma fiscalização assim primária, e não temos qualquer procedimento de processo contra uma empresa que está relacionada nessa irregularidade. Então, deficiência do aparato do Estado. Então, há uma relação direta dessa ineficiência também com relação a essa busca do empresário em não estabelecer a implementação do compliance na sua empresa. Com relação a essa segunda pergunta, né, eu não consegui identificar, não fiz essa análise, né, professor, porque o objetivo foi verificar apenas a implementação. Gostaria muito de fazer, porque o objetivo, o pressuposto, né, de pesquisa que eu tinha feito antes era ir fazer uma entrevista direta com o gestor, só que a pandemia eu pensei que ia acabar em final de 2020 e a gente ia conseguir fazer essa, mas infelizmente até hoje nós estamos tendo dificuldade de acesso às empresas, né? E a gente ia ter melhores busca de respostas ao problema, né? Em saber aonde é que estava interferindo, e onde é que teve essa relação até mesmo do agente público, da administração pública, para verificar as políticas públicas incidentes. Onde é que está justamente essa relação? O que eu pude notar é que, através desses relatórios de fiscalização, essa relação, quando se verifica que uma obra que estava relacionada de saneamento básico, que estava previsto as empresa tal, né, que houve superfaturamento de material e houve ali uma irregularidade, então foi afetado justamente naquela área onde há uma necessidade básica, né? Então ali eu notei essa relação, esse ambiente que foi verificado que é propício à corrupção, né? Agora, justamente está essa relação com a ineficácia e ineficiência do Estado, que poderia ser, esses dados, eles poderiam ser melhor colhidos pelo público, já que é uma ação pública do aparato do Estado e é dinheiro público, verificar onde aí está a incidência, onde é que está sendo afetado, né? E isso é mais público, até mesmo para se descobrir esses relatórios aí, para se entrar, é um nó. Então, quer dizer, uma dificuldade com dinheiro público, com órgão público, né? com a fiscalização pública. Então, tudo isso são dificuldades hoje que a gente encontra nessa busca por dados, né? É terrível no Brasil. Eu, sinceramente, eu nunca tinha feito uma pesquisa assim para busca de dados, né? E enfrentar tanta dificuldade. Eu não imaginava, sinceramente, professor. Não sei se eu respondi o senhor. Não, respondeu. Porque, na verdade, eu te entendo, porque nós trabalhamos com verdades oficiais aqui no Brasil. Os dados, os bancos de dados oficiais do governo, seja federal, municipal ou estadual, eles são muito imprecisos, né? E, além de serem imprecisos, eles não possuem os recortes de pesquisas que facilitem aquele sociólogo, aquele investigador sócio-jurídico que queira fazer um desenvolvimento maior.
Aí eu não sei se essa imprecisão e essa incompletude dos bancos oficiais do governo, se é algo intencional ou é simplesmente fruto da falta dos conhecimentos apropriados para desenvolver esses bancos de dados. Então, eu acredito, né, quando você fala que não conseguiu fazer esse link entre qual é o impacto que essa ineficiência traz para termos de prestações de direitos humanos, eu acredito. Por isso que eu perguntei se, de repente, no município você tivesse conseguido algo diferente. Mas, assim, só para dar um panorama, a OCDE, ela já notificou o Brasil com relação a isso, né? E ela tem uma política, a OCDE, dizendo que essas ações que o Brasil faz, tanto para repreender e reter a corrupção, como na prestação dos serviços públicos, nas prestações de direitos humanos, das políticas públicas, elas precisam passar por um cross-cutting priority, que significa o seguinte: tem que ter transversalidade em todas as ações. Então, se você for pegar aquela racionalidade bobbiana, você tem que analisar todo o governo trabalhando em todos os seus campos de atuação, seja legislativo, seja administrativo, seja judiciário, tem que estar trabalhando de forma uníssona, de forma que você olhe de cima, assim você veja um elo concatenado que tem início, meio e fim. Então, esse cross-cutting priority é uma diretiva da OCDE para o Brasil para justamente dizer isso. Olha, se você tem hoje um compliance para poder evitar a corrupção, você tem que ter ferramentas e um cabedal de estrutura para fazer uma correlação a isso com todos os direitos humanos que estão dentro daquele decreto 9571. Todos os direitos humanos de natureza social. Então, você tem que ter esse tipo de informação, você tem que saber aonde que está afetando o que, por que o saneamento básico é tão drástico no estado da Paraíba, se a receita que ela ofere, que o estado ofere, permitiria uma situação mais amena. Né? Então, esse tipo de análise ela precisa ser feita de forma transversal. Isso é uma diretiva que, somente no âmbito do governo federal, isso tem sido iniciado este ano, no ano de 2021. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União, no semestre passado, emitiu um acórdão ordenando que todos os ministérios do governo federal começassem a trabalhar de forma coligada para estabelecer o cross-cutting priority das suas políticas públicas. Então, é uma coisa que está modificando e, quem sabe, isso pode trazer algumas mudanças na questão do compliance. Com relação à ineficácia do compliance, eu achei muito interessante você ter colocado na sua explanação lá do PowerPoint a fórmula de Rand, né? Porque na análise econômica do direito, para você trazer esse empresário a cumprir rigorosamente o rito, a ortodoxia do compliance, você precisa mostrar para ele um cenário de que aquilo é o mais vantajoso. Ele precisa fazer uma análise de custo-benefício, que é aquela que a fórmula de Rand estabelece. E essa análise de custo-benefício tem que trazer ao empresário o olhar de que vale a pena se sujeitar a esse compliance, seja ele um empresário que seja malicioso, no sentido que adota a corrupção como hábito rotineiro na sua empresa, ou que seja também valioso para aquele empresário que é limpo, que ele age de forma correta. Né? Porque hoje o olhar que tem é que o compliance só vale para aquelas empresas que precisam prestar conta de alguma coisa. Não. Então, o bom empresário, que sempre foi bom empresário, ele tem que fazer uma análise de custo-benefício, e aí é onde entra a fórmula de Rand, em que ele verifica que, ao se sujeitar àquele compliance, ele tem que ter um benefício maior do que todos os custos que esse compliance system oferece. Tá? Então, é essa relação de custo-benefício que eu gostaria de que você houvesse tratado mais no sentido do que falta para essa lei, para ela ter uma eficácia social. Porque, ao fim e ao cabo, eu acho que para um empresário, para ele ter uma adesão maciça no compliance, que seja superior àqueles 10%, aqueles 30 e poucos por cento que você falou, é tudo uma análise de custo-benefício. Tá? É uma análise que a fórmula de Rand aí traria. Então, nós, como cientistas sociojurídicos, a gente poderia imaginar, hipoteticamente, o que seria dado de forma que atrairia a atenção desse empresário e que daria a ele uma visão de que valeria a pena, na análise de custo-benefício, aderir ao compliance.
Então, é somente isso. Professor Tiago, estou satisfeito. Nilvan, parabéns aí mais uma vez pelos seus Obrigado. achados, tá? E estou aqui encerrando, então, a minha participação. Joia, professor Daniel, obrigado, excelente, muito bom. Então, passo agora a palavra para o professor Dalton Cuciano, que também participou da qualificação. Professor, acho que eu perdi aqui o meu... Bom, temos 8 horas, ok. Professor Dalton é professor aqui da AMBRA, atua na área de Administração Pública, Governo e Desenvolvimento. Professor Dalton, você está com a palavra. Muito obrigado, professor Tiago. Um prazer estar com vocês aqui novamente, Nilvan. Vi recentemente a qualificação e fiquei muito feliz em ler sua dissertação final. Vi que você contemplou várias coisas que nós falamos naquela banca de qualificação, trouxe Marcelo Neves, trouxe Luhmann, também se atentou às ponderações que o professor Daniel fez naquela oportunidade. Eu acho que você conseguiu evoluir bastante. Naquela oportunidade eu falei que me preocupava que você precisa ter 2 trabalhos. Acho que você conseguiu resolver, na minha visão, esse dilema e conseguiu dar um bom fechamento que eu concordo com o professor Daniel, né, era o esperado. Acho que, então, parabéns por isso. Você conseguiu não só essa pandemia superar os obstáculos da vida, mas também entregar um bom trabalho, um trabalho com pesquisa, que eu sempre falo que é importante. Também concordo com o professor Daniel das dificuldades em pesquisar no Brasil, que as nossas fontes de dados, infelizmente, não são as mais confiáveis, né, tampouco as mais bem alimentadas. Eu vou ser bem rápido e bem objetivo. Gostei muito do seu trabalho. Tenho só alguns pequenos apontamentos para te falar. Por exemplo, na página 10, se não me engano, quando se fala da... Página 10, exatamente isso. Na página 11, Nilva. Você colocou Paraíba no ano de 2019, tá? Você fez uma digitação aqui, depois fala 2018, todo o período. Só coloca como é bem na introdução do seu trabalho, parece que só precisa subir em 2019, mas é o ano anterior. Então, é só arrumar esse pedaço. Eu justificaria um pouco também a questão das outras 50 empresas. Você fala da revista, mas você não fala em nenhum momento qual que é o critério que ela utiliza. Eu fui xeretar, porque eu gosto disso, e vi que o critério que ela utiliza é capital social, tá? E aí seria importante, talvez, fazer uma indicação, que essas outras 50 empresas foram nesse ranking, desse site eletrônico da Econodata, tem por base o capital social e também indicar o ano que essa pesquisa foi feita, se for possível, para a gente estar comparando a mesma coisa, né? Vamos pegar os dados do ICMS de um ano específico e tem que comparar com as 50 maiores empresas daquele ano, segundo esta revista. Mas é importante dizer que é o capital social e também ter certeza de que não houve sobreposição. Eu acredito que não houve, mas seria importante, eu também queria te ouvir, se você fez só essa análise das empresas para ver se não teve nenhuma que estava nos 2 rankings ao mesmo tempo. Então, essa seria a primeira pergunta, se teve esse cuidado só de verificar se não houve sobreposição dos resultados. E o segundo, que eu te perguntaria também, são as perguntas bem objetivas, e o agente público nessa sua dissertação? Você falou muito bem do cálculo, etc. Onde entra o agente público? Eu te perguntei isso na qualificação e volto a reiterar aquela pergunta, né? Você olha muito para o setor privado, ok, mas a corrupção, para acontecer, infelizmente, é de um agente público envolvido, seja um servidor, seja um comissionado, seja um político, etc. E na sua equação, no seu trabalho, será que eventuais maiores punições, tá? E aqui é só para nós conversarmos, aos agentes públicos também não auxiliariam, ainda que de forma indireta, essa adoção de compliance ou uma melhor implementação, né? Dado que o agente público estaria correndo mais risco, eventualmente, né, de cometer um ato e ser pego do que a empresa, pelo que o seu resultado demonstra, né? Será, então, que não seria melhor a gente reforçar as punições para os agentes públicos, ao invés de olhar tanto para a empresa privada? É uma ponderação que eu gostaria de fazer. No mais, acho que você poderia só dizer, e aí é uma questão mais de redação, tá? Eu tomaria apenas um cuidado, que você fala, olha,
não teve nenhuma punição, tal, tiveram muitas denúncias, só que você só olhou para a CGU. Tá? Será que não tem nada no TCU ou no Ministério Público Federal, dado que são repasses federais que você analisou? Você faz uma frase importante. Olha, até o momento, as denúncias analisadas, basicamente, né, não deram em nada. Eu tomaria só cuidado para dizer que, né, não deram em nada, considerando o que você analisou. Você não sabe se no MPF não tem nenhuma ação civil pública em trâmite, se o TCU não tem nenhuma análise acontecendo paralelamente. Só tomaria esse cuidado específico nessas assertivas, tá? Porque podem eventualmente ocorrer e a gente sempre está no nosso radar de análise. No mais, te parabenizar, então, pela sua apresentação. Falaria um pouco do Tribunal de Contas, particularmente, mas se for da CGU, acho que tá ok, você fechou bem o trabalho. E queria te ouvir, então, sobre esses 2 pontos que eu falei, sobre a questão do agente público, né? E sobre a primeira questão que eu sobre a sobreposição eventuais dos dados, se você teve esse cuidado. Parabéns, Nilvan, gostei bastante. Parabéns, Thiago, pela precisa orientação. Professor Dalto, muito obrigado pelas primeiras considerações, professor Daniel também pelas primeiras considerações, foi muito importante, né? Assim como meu orientador, e as perguntas muito pertinentes. Professor, realmente eu tive esse cuidado lá, eu dei uma olhada, né? Verifiquei as duas, porque o ICMS, partindo dessa revista Painel Empresarial, ela tem um percentual os valores são altíssimos, né? O percentual e o poder econômico dessas empresas é altíssimo. Então, são de realmente grande porte, né? Essas 35 empresas situadas em João Pessoa. Já essas 50 relacionadas pela essa empresa Econodata, que ela tem um perfil diferente. Ela já tem um perfil assim como uma empresa mais prestador de serviço daqui de nome, não desse perfil de contribuinte de CMS. Mas eu pesquisei, verifiquei, não há essa relação, essa sobreposição, não. Uma não está relacionada na outra, não, são independentes realmente, e verifiquei. Essa questão do agente público, assim, eu não eu tento falar quando eu trato dessa relação da administração pública com a empresa privada, né? O público e o privado, o agente público e o empresário. Então, essa questão da punição mais referente a essa questão do agente público, eu realmente não tratei assim especificamente, porque como eu estou mais relacionado à questão da implementação da empresa, eu me ative mais à questão da lei específica, né, da anticorrupção. Eu não tratei na questão dos crimes funcionais, né? Por exemplo, a lei 8.000... oh, meu Deus. 812. 8.112, isso. Que trata das punições, então o Código Penal, que trata dos crimes funcionais, né, específico, que é de corrupção específica. Eu não tratei especificamente, realmente. Mas quando eu trato dessa relação do público-privado, né, eu me refiro realmente aos dois, a questão dos dois, essa relação, esse ambiente, né, esse ambiente de corrupção. Agora, com relação a essa punição eu verifiquei, eu entrei no site, fiz o levantamento, inclusive, para a questão de punições de empresas aqui relacionadas, né? E não identifiquei. Tem crime de empresas relacionadas em punições na lei de licitação, na lei de improbidade administrativa, mais especificamente na lei anticorrupção, na lei anticorrupção, não identifiquei, né?
não identifiquei, apenas essas mesmas aí, de empresas punidas, só 3 aqui na Paraíba. Só 3 foram punidas, desde a vigência da lei anticorrupção até hoje, só 3 empresas foram punidas aqui na Paraíba, e foram punidas lá numa cidade chamada Cidade de Patos, onde tem uma seccional da Justiça Federal e um polo da Polícia Federal. Então, lá o pessoal está de parabéns, que o pessoal está agindo bem, então está fiscalizando e está punindo com a lei anticorrupção. Mas aqui em João Pessoa, onde tem maior número de empresas, nenhuma foi punida. E onde existe esses relatórios de fiscalização com irregularidade. Aí que não dá para entender, né? Aí a gente vê assim, esse ambiente realmente, professor, aí que a gente chega à conclusão que esse ambiente aqui é muito propício à corrupção. Aqui, então, quer dizer, a gente vê uma cidade do interior que está a quase 200 quilômetros de distância, uma cidade pequena, onde tem uma seccional da Justiça Federal, onde tem um posto da Polícia Federal, 3 empresas foram punidas na lei anticorrupção. E aqui em João Pessoa, até hoje, nenhuma foi punida. Né? Então, é uma coisa muito suspeita mesmo. Professor, não sei se eu respondi o senhor. Tá ótimo, Nilvan, muito obrigado. Obrigado, Parabéns aí pela dissertação. Obrigado. Professor Tiago, novamente por esse convite, te devolvo a palavra. Obrigado, professor Dalton. Obrigado, Nilvan. Obrigado, Dalton, pela participação aqui nas 2 bancas. Foi ótimo, você e o Daniel, nesse ciclo completo. Agora eu passo a palavra, então, para o nosso professor Fábio Brasilino, a primeira vez que tem contato com a tese do Nilvan. O professor também é daqui da Ambra, nas áreas de direito empresarial e negocial. O professor Fábio, publicamente, já deixo aqui meu agradecimento por ter aceitado esse convite. O professor prontamente aceitou o convite. Uma grande satisfação em poder contar com a sua presença aqui, com a sua contribuição. O professor participou comigo numa outra banca do aluno Fernando. Do Fernando, foi isso. Ótimo também. Foi ótimo também, uma ótima participação. Então, sem delongas, professor, obrigado. Está com você a palavra. Eu que agradeço, professor Tiago, e sempre que eu tiver um convite aí pelas suas orientações, eu terei o prazer aí de participar. Compartilho com as ideias do professor Daniel, é sempre uma oportunidade para a gente aprender. Essa dissertação mais afeita aqui à minha área, né? Não tão longe quanto a do professor Fernando, que foi um desafio para mim, que era bem distante, vamos assim dizer. E gostaria de parabenizá-lo, Nilvan, pelo seu trabalho. Eu gostei muito do seu trabalho, assim, a hora que eu recebi pela temática, na hora já aceitei, né? Assim, gostei muito, porque um título do trabalho ele vale muito, tá? Eu entendo que a gente tem que valorizar essas questões e da leitura do seu trabalho também, eu achei ele muito interessante, porque eu, né, como toda a sociedade, sou bastante ansioso e dentro da nossa leitura a gente já vai chegando às conclusões, né? Então a gente vai lendo o trabalho já, então é isso que aconteceu. E o seu trabalho ele foi direcionando exatamente para eu chegar à conclusão antes de terminar a leitura, exatamente na conclusão que você chegou. Então eu gostei bastante dessa forma que você conduziu e aqui eu coloco, amplio os parabéns ao seu orientador pela forma que estruturou, sempre tem um dedinho aí dos orientadores nessas questões, ok? Só que, como é a primeira vez que eu estou vendo o seu trabalho, eu gostaria de, até por uma questão formativa, né, vamos assim dizer, fazer algumas considerações, Nilvan, em especial se eventualmente você, não sei qual que é o seu interesse para com o trabalho, e até mesmo qual que é o seu interesse dentro da área acadêmica, que eu preciso fazer algumas considerações aqui referente ao seu trabalho, tá? Bom, primeiramente, eu gostei muito da maneira que você começou a conduzir o seu trabalho, em especial explicando alguns termos que são um pouco mais complexos ou que são dúbios, e isso me lembrou muito de Wittgenstein, né, que ele traz dentro da ideia da linguagem que a gente tem que fazer aquele pacto semântico para que a gente possa chegar aí a uma mesma conclusão. E isso você foi trazendo
no decorrer do seu texto, em especial no início do seu texto, na sua introdução. Então, você foi fazendo esse pacto semântico, vamos assim dizer. Só que me chamou muita atenção, já que assim, me lembrou muito essa concepção do Wittgenstein, só que me chamou muita atenção por que você usou o Kelsen. Eu não consegui, assim, eu fiquei um pouco confuso, e aí já anota aí como a primeira pergunta, tá? Por que você usou o Kelsen? Talvez, não sei, mas me parece que se você tivesse usado o Hart, que vai ser aí um herdeiro de Wittgenstein, ou até mesmo, acredito, pelo que você quer trabalhar, o Ross seria bem melhor, vamos assim dizer. Então, dentro dessa ideia da filosofia do direito, eu queria que você esclarecesse um pouco o porquê que você escolheu o Kelsen, tá? Porque eu acredito que em algumas situações distanciou um pouco do que você propôs a falar com a teoria dele, vamos assim dizer. Em relação ao texto, eu achei talvez isso era uma coisa que você poderia rever, mas eu achei a sua escrita um pouco truncada. Eu falo isso porque eu já sofri muito com isso também, da gente fazer parágrafos muito longos, enfim. Estamos dentro de uma geração que eu costumo brincar, geração Rivotril, né? Então, a gente tem muitas ideias e vai escrevendo, e não fica uma coisa muito legal para ler esses parágrafos muito longos. Aqui eu coloco um exemplo para você, se você quiser dar uma olhada depois, né, para você repensar essa questão, se quiser, obviamente. Lá na página 16, o parágrafo 3º, então você tem assim esse parágrafo 3º é um parágrafo muito longo, que fica uma coisa assim muito truncada, ao meu ver. Na página 17 também é essa mesma coisa. E você tem que tomar um pouco de cuidado com a repetição de palavras. Porque assim, você tem um tema muito bom, um trabalho muito bom, só que teve uma coisa que me incomodou durante a leitura do seu trabalho, que é a repetição de palavras. Então, logo no início, você trabalhar a palavra efeitos, na primeira página da introdução, se não me falha a memória, você utiliza ela 7 vezes. Então, assim, é muita coisa, a gente tem que tentar... Eu sei que tem algumas palavras que não dá, né? Tem alguns termos que não tem como. Por exemplo, norma, não tem como você usar outra. Mas isso daí vai começar a se repetir em outras palavras, como, por exemplo, você utiliza muito a ligação ou seja, você utiliza ela várias vezes no seu trabalho. A palavra eficácia, você utiliza muitas vezes no seu trabalho. Eu fiz aqui uma análise lá no Word, você utilizou ela 106 vezes para um trabalho de 97 páginas. Então, quer dizer, talvez a eficácia é uma palavra que dê para a gente alterar. E tomar um pouco de cuidado com a preposição que você utilizou ela 891 vezes no trabalho. Então, assim, em algumas situações, isso fica um texto um tanto quanto truncado, e eu, na condição de leitor, o que me chamava mais atenção do que o seu conteúdo. Então, fica aquela coisa, E um exemplo aqui para você dar uma repensada depois, está lá na página 20, tá? Então, assim, só tomar um pouquinho de cuidado, que me parece que isso atrapalha um pouco a qualidade do seu texto. Não que o conteúdo esteja ruim, ok? Só para a gente melhorar aí, porque isso é algo que é muito importante. Bom, da leitura do seu texto para a sua fala, acabou me trazendo uma dúvida. Então, anote aí a segunda questão. Tá? Você entende que o principal problema que nós temos, referente aí a tudo isso que você falou, seria o custo de implementação, né, do programa de integridade, ou teria uma outra problemática? Porque me parece que a princípio, você trabalhou, você iniciou lá no seu trabalho com a questão do problema do custo, que seria um alto custo para você implementar, inclusive você justifica o porquê você vai optar por empresa aí de grande porte, seria justamente por isso. A que custo me pareceu, no momento da leitura do seu trabalho, que você estava falando em termos de, olha, eu estou numa situação financeira não muito adequada, em decorrência da pandemia, inclusive, e por que eu vou ter esse custo? E
Entretanto, na sua fala, da sua apresentação, me pareceu um pouco diferente. Então, eu queria compreender aí qual que é o principal problema, tá? Bom, um outro questionamento, que daí vai ao encontro do que eu falei, do porquê você utilizar a teoria pura do direito de Kelsen, que motivo você utilizou, é que na página 20, depois você dá uma olhada aí para você responder, tá? Deixa anotado aí, e depois, quando você for responder, você vai lá na página 20 e dá uma olhada. Você trabalha dentro com essa ideia da vontade, né? Então, você fala da vontade da lei, enfim. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais aí essa questão, porque pelo que deu a entender ali, você está querendo, assim, falar, olha, o porquê que eu tenho essa lei, né? E aí você vem e traz essa questão da vontade da lei. E se você trabalhou com Kelsen dentro de uma perspectiva da teoria pura do direito, me parece que a vontade ela não seria tão relevante, não é verdade? Já que eu teria uma outra concepção. Então, se você pudesse esclarecer um pouquinho aí do que você quis dizer, como essa questão da vontade. Um outro ponto, só tô colocando bastante questões, eu sei que o seu trabalho foi muito interessante, como eu não participei da outra banca, então são algumas questões aí que eu tenho até curiosidade pessoal mesmo, né? Mas lá na página 24, você fala o seguinte, ó, desenvolvendo-se a partir de um maior sentimento, você está falando lá da justificativa, né, do porquê dessa legislação, vamos assim dizer, e você vai falar, desenvolvendo-se a partir daí um maior sentimento por parte da sociedade, de um basta à corrupção, até eu concordo, né? E de um sentimento de desejo pela ética nas relações entre empresas, administração pública e empresários, agentes públicos. Aí eu lhe pergunto, será que, no contexto atual, tá, a sociedade está tão preocupada assim sob o ponto de vista do empresário? Porque o que me parece, as manifestações, e aí vai ao encontro do que o professor Dalton falou, essas manifestações contra a corrupção, sob o ponto de vista social, é sempre na perspectiva do agente político, né? Do agente público, em especial dos agentes políticos. Então, não há tanto uma preocupação, vamos assim dizer, sobre um ponto de vista da empresa. E até mesmo você coloca esses dados na sua dissertação, que eu concordo muito com você, que é muito mais fácil eu condenar um menino ali que vem e rouba um celular, um tênis, do que um cara que dá um desfalque de milhões, enfim, na Previdência, né? Aquele cara ali ele vai ser muito bem visto, muito bem tratado, idolatrado, e aquele menino vai ser apedrejado. Então, você trabalha dentro dessa perspectiva. Então, eu queria saber um pouquinho, escutá-lo um pouquinho mais sobre essa questão. Eu escutei os professores falando aí que parecia que você tinha 2 trabalhos. Essa questão da escrita, eu achei muito mais truncado, vamos assim dizer, o capítulo 1 e 2 do que o capítulo 3º e 4º. Assim, parece assim que são etapas distintas de escrita mesmo. O Windows, você traz alguns questionamentos lá, porque quando você vai falar da questão da validade, da eficácia ou não, enfim, se poderia ter normas válidas sem serem justas, só que me pareceu que você não respondeu tanto esses questionamentos lá naquele momento, tá? E você termina os subtópicos com esses questionamentos, que em tese você responderia no outro, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, quando eu escrevi à mão, eu não entendi a minha letra. Agora que eu estou escrevendo no computador, eu não entendo o que eu escrevi, o que eu quis dizer na hora. Mas vamos lá. Ainda sobre o seu texto, toma muito cuidado com algumas questões que você tem colocado sem citação, tá? Então, na página 29, você cita o Durkheim sem citar. Então, assim, não é aquela frase, que tem algumas frases que a gente poderia considerar lá como, essa frase aqui todo mundo conhece, né? Mas ali não, você está falando da ideia do
do pensador e você não citou. E uma coisa que assim, isso é até muito comum, eu pego bastante eu fazendo isso em texto, em petições, então isso é bem comum, né? Petição vale, mas num texto acadêmico não dá. Agora, só... que você coloca, você fala lá assim, só um minutinho. Na página 23, quando você vai colocar ali algumas questões, você coloca assim, há outros autores, só que você não coloca quais autores. Então, eu costumo dizer para os alunos que se for para colocar há outros autores e não falar quais, nem coloca. Deixa só o texto, né? E aí depois, na página 24, você coloca a maioria dos juristas, que já é uma problemática também, porque parte do pressuposto que você fez uma análise de todo mundo, né, do estado da arte, vamos assim dizer. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão surge o que eu costumo chamar de famoso argumento migué, né? O super trunfo dos argumentos. Os autores dizem isso, enfim. Há autores que pensam diferente, beleza, mas quem? Ou eu não entro nisso, mudo a redação para não precisar entrar, ou eu coloco quem que está pensando diferente. Uma coisa que eu achei muito interessante, até para fins de conhecimento e curiosidade minha, lá na página 30, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da ordem de acesso limitado. O que isso viria a ser? Aqui, eu sendo bem sincero aos demais professores, estou dando meio de preguiçoso mesmo. Gostaria de escutá-lo um pouquinho para ver se eu vou ler esse texto ou não, diante de que eu achei bem interessante essa ideia, e eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais, porque me chamou muita atenção. A depender da sua resposta, eu vou até procurar o autor para que eu possa ler. Um outro questionamento, que aí eu gostaria de saber da sua opinião também, porque isso aí bateria bem de frente com a minha tese de doutorado, que é a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Bom, professor Tiago, o professor Daniel também é da área do penal, né? Eu já dialoguei durante a graduação aí, fiz algumas questões aí, apresentei trabalhos, enfim, fiz pesquisas dentro da área do direito penal, e a responsabilidade penal da pessoa jurídica sempre foi algo que me incomodou muito, porque me parece que a gente vai ter alguns efeitos muito piores, né, do que os benefícios da pena. E me parece que outros ramos do direito seriam mais eficazes. E aí, quando a gente pensa nessa questão da corrupção, e por que eu falei da minha tese, porque eu trabalho dentro da ideia da tutela do bem jurídico empresarial, que eu nomeei assim, todo esse bem social que é trazido aí pelas empresas, e eu sempre faço uma análise muito crítica da forma que são feitas essas operações, sem pensar, e aqui até pensando na análise econômica do direito, que pese que não sou adepto a essa escola de pensamento, até pensando sobre a análise econômica do direito, a gente vê que algumas dessas operações elas prejudicam muito a continuidade da empresa e atrapalham muito, né? Exemplo, a Lava Jato ela não teve essa preocupação de manter ali o ser produtivo, né? Enfim, eu quero punir que se dane quais são as consequências disso. Aqui no Paraná, de onde eu estou falando, a gente teve uma operação chamada Carne Fraca, se não me falha a memória, que foi assim um desastre, que enfim, alguns procuradores querendo aparecer, né, querendo mídia, já começaram a lançar, enfim, causou um dano muito grande, não só para essas empresas, mas para a própria economia local, enfim, e interferiu em políticas externas. Então, eu queria saber da sua opinião, já que você trouxe lá que, como uma crítica, se você acha que, de fato, a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela seria algo relevante para melhorar essas questões aí que você vem trabalhando. Nas páginas 67, já estou terminando, tá, professores? Não queiram me matar. Falou, esse professor. Nas páginas 67 e 68,
você colocou bastante as questões, você traz lá exemplos hipotéticos, né? E depois você trabalha no final, que eu achei bem interessante isso. E até uma das críticas que eu faço assim, que eu faço não, na realidade eu não faço porque eu não tenho nada escrito, né? Mas o que eu penso da análise econômica do direito, assim como eu penso na física, enfim, já li alguns textos de física quântica, tem algumas coisas que me parece que em termos práticos a gente não consegue tanto provar, né? Assim, pelo que eu acompanho de algumas decisões que fala que usa análise econômica do direito, é mais daquilo que eu acho, né? E não daquilo que de fato eu analisei. Então eu acho que é isso, enfim. Então, como lá na página 67 e 68, você fala da questão da fiscalização. E isso vai interferir para eu saber do custo ou não. Então, como que eu posso saber algo matemático em si, para eu saber essa probabilidade que eu vou ser fiscalizado? Por que eu falo isso? Na hora que você trouxe lá o exemplo, agora pensando como pessoa do mal, tá? Empresário mal, aqueles capitalistas sanguinários. O exemplo que você trouxe um custo, que eu gostaria de saber como que você chegou de implementação da compliance, de 576 mil, e eventual benefício seria de 224 mil. Né? Então, me parece que se eu fosse empresário, eu arriscaria, porque eu estou investindo 576 mil para, em tese, economizar 274. Então, me parece que até no seu exemplo perfeito, a integridade ela não seria interessante. Eu pensando se eu fosse empresário. Beleza? Peço desculpa se me alonguei um tanto aqui nessas questões, mas eu gostaria de escutá-lo mais um pouco, Nilvan, sobre esses pontos. Caso você tenha alguma dúvida de alguma questão, pode me perguntar que eu falo aqui novamente, beleza? Muito obrigado e parabéns novamente pelo trabalho. Ok, professor. Muito obrigado aí pelas perguntas, pelas observações, né? Realmente, no decorrer do trabalho, nas peças, vão ocorrendo essas repetições, a gente vai... É a criação de um filho, né? Colocação de um filho e, de repente, tomar cuidado, às vezes nasce um bracinho a mais, mas a gente agradece aí, vamos tentar modificar isso aqui o mais rápido possível. Mas, professor, partindo lá da primeira pergunta, a questão do porquê lá da utilização de Kelsen, foi justamente porque, como essa norma ela traz uma sanção, assim, ela não impõe uma sanção, uma obrigação ao empresário de implementar o compliance, né? E, ao mesmo tempo, ela traz uma responsabilidade objetiva, com a aplicação de uma multa administrativa, né? Uma sanção administrativa, né? Eu quis colocar justamente para fazer essa relação, essa contradição entre o que foi estabelecido por Hans Kelsen, na sanção penal da norma, no direito positivo, e também na sanção premial trazida por Norberto né? Norberto Bobbio. Né? Então, com a sanção premial. Então, foi justamente por isso, para fazer essa relação, que eu coloquei propositadamente essa direito positivo, né? Deixa eu ver lá. A questão do custo de implementação, né, do grande porte, qual o principal problema? Realmente, quando eu falo lá dos óbices da implementação, eu tento envolver tanto a questão dos custos, custo de oportunidade, tanto como os investimentos, essa relação do investimento e o custo de oportunidade. Agora, existem os outros óbices que são decorrentes do ambiente, desse ambiente que é propício e que faz com que o empresário
não implemente voluntariamente o compliance na sua empresa, né? Então, eu tento colocar, realmente, eu coloco, mas eu também levo, dentro do decorrer da pesquisa, né, esses dois custos. Eu tento levar para o leitor a crítica. Claro que dentro desse trabalho, a gente tenta colocar essas indagações como crítica, né? Como crítica, eu vejo também essa lei como fazendo uma crítica, dissertando, mas, ao mesmo tempo, criticando uma situação, né? Como jurista, que a gente tem que fazer a crítica para despertar no leitor essas indagações que, propositadamente, a gente vai colocando no decorrer do trabalho, né? A questão da vontade do legislador, lá na página 20, quando eu menciono lá deixa eu ver aqui, tanta coisa aqui. Quando eu falo lá que não se trata da vontade própria do legislador, e sim da vontade decorrente do bem comum, né? Eu vejo, quando estou tratando da filosofia, né? Tratando dessa norma dentro da filosofia do direito, por que, professor? Eu quis tratar essa lei desde como uma norma jurídica, né? No âmbito da ótica da filosofia do direito, da teoria do direito e da sociologia do direito. Então, quando eu trato lá nesse ponto da filosofia do direito, eu estou observando que o que ela traz de filosófico. Então, ela traz o bem comum, né? Como a vontade do legislador. A vontade do legislador. Agora, como eu tratei, o senhor fala da teoria pura do direito, né? Mas o senhor pode ver que, assim, nesse ponto específico, né? Eu menciono até Javier Hervada, né? Que é o filósofo espanhol que trata a filosofia, a norma jurídica, pegando todos esses juristas, tanto Haskell, Norberto Bobbio, né? E estabelece o conceito da norma jurídica no seu âmbito geral. Então, foi por isso que eu coloquei assim, quando eu coloco aí, não se trata de uma vontade própria do legislador, sim da vontade decorrente do bem comum. É como se fosse o porquê dessa norma jurídica, né? Tratando da ótica da filosofia do direito, tendo o bem comum como o ponto central dessa norma, né? A ética, lá na página 24. Aqui eu estou tratando na visão de Miguel Reale, quando se fala da validade, né? Quando da validade formal, da validade social e da validade ética, né? Quando fala já dos valores, daquele princípio tridimensional, da teoria do direito, quando fala da norma, da forma e da ética, né? Ele justamente por que da sociedade dessa manifestação e voltar, né? Fazer essas manifestações. Quando eu falo por que dessa lei, ou quando ela surgiu, em que momento ela surgiu? Então, ela surgiu justamente dessas manifestações, de um basta contra a corrupção. Então, como fator primordial, o quê? A corrupção, né? Em decorrência do quê? Qual foi o fato social ali? Essas manifestações. Agora, quando as manifestações elas estão preocupadas, a sociedade está preocupada com essa corrupção, mas não só no âmbito do público, mas também, né, da relação do público com o privado, porque ela verificou que na corrupção, nesses escândalos
que fazem parte da corrupção brasileira, desse segmento da nossa sociedade, ela sempre envolve o público e o privado, né? O agente público e o empresário. Então, quer dizer, querendo ou não querendo, eu entendo que ela observa também essa preocupação da corrupção na empresa, né? Eu, como cidadão, eu estou preocupado que essa relação entre o empresário e o poder público seja ilibada, seja limpa, seja... Então, para mim, existe essa preocupação, sim, por parte da sociedade, né? Os questionamentos os questionamentos nos capítulos 1 e 2, né, tanto nessa questão da parte referencial teórica, quando eu trato da norma jurídica na ótica da filosofia, da teoria do direito, na sociologia, como eu falei para o senhor, propositadamente eu faço essas indagações soltando ao leitor, né, essas indagações, falar se o justo, essa lei é justa, se essa lei está sendo... Mas eu tento, ao mesmo tempo, trazer uma resposta no capítulo seguinte, né? De uma forma ou de outra, tentando mostrar uma resposta à indagação, né? Mas, querendo, a intenção foi justamente proposital de trazer as indagações, também como uma crítica, né? Uma crítica pessoal. Capítulo segundo Durkheim. A questão lá do 29, né? Só para te ajudar aqui, só tem três pontos, tá? Para você. É que teve alguns momentos que eu não fiz só a pergunta, que talvez eu tenha falado também sobre o seu trabalho que possa te confundir. Então, só responda 3 perguntas para ser um pouco mais objetivo, tá? Que daí seria uma sacanagem minha de ter falado tanto assim e ainda não trazer objetividade. O que seria lá a ordem de acesso limitado? Ok, professor, está ótimo. Fala essa. A ordem de acesso limitado, justamente quando a gente tratou da questão da capacidade do Estado de combate à corrupção, né? Então, do poder, da eficiência desse Estado, dentro da teoria de Douglas North, né? Da teoria de Douglas North. Então, ele tem essa teoria de ordem de acesso aberto, os países de ordem de acesso aberto, que são os países ricos, que têm uma plena acesso aos órgãos públicos, aos cargos da administração pública, são mais livres para a sociedade, a transparência é maior, né? A burocracia é menor. Já os países de ordem de acesso limitado, dentro dessa teoria, são aqueles países onde a corrupção ela é mais premente, né? A burocracia é maior, onde o parentesco, o clientelismo, né, predominam, fazendo com que a corrupção seja seja corrente, né, dentro dessa sociedade. Então, isso aí fica mais difícil dentro desse país de ordem de acesso limitado, né, esse combate à corrupção. Né? Tem um livro esqueci o nome do livro de Douglas North, né? A questão da responsabilidade penal, né, da pessoa jurídica, né, pelo que eu vi, inclusive da professora Paula Veríssimo, né, a procuradora da República, que trata da questão do compliance, da lei penal compliance, né, ela fez essa pesquisa, né, dos países que estão adotando a responsabilidade penal, né, das pessoas jurídicas, né, e estabelecendo essa questão da atenuação para para as empresas que têm o compliance implementado. Como nos Estados Unidos mesmo, tem a responsabilidade penal e que as empresas que apresentem lá a implementação do compliance,
tem diminuído a multa, em decorrência dessa implementação, né? Já países chegam até a excluir a multa, né, como a Espanha. Até aqui no país, na América Latina, nós temos conhecimento, o Chile, que faz parte da OCDE, aplica a responsabilidade penal, né, das pessoas jurídicas, e também amenizando para essas pessoas que têm implementado o compliance. A questão do exemplo hipotético, né, da fiscalização. Esse exemplo, realmente a gente fez esse exemplo hipotético baseado na norma, no mundo do dever ser, como no Estado eficiente, né? Esse valor que foi dado foi um valor dado como por hora, um valor hipotético que eu peguei de uma empresa que eu verifiquei que dava esse valor de implementação de compliance dentro de uma empresa por hora. Então, ele dá um percentual. Como é que é cobrado? Eles cobram por hora. Então, eles verificam quanto tempo, mais ou menos, leva-se para a implementação desse compliance numa determinada empresa, e dentro desse 8 horas, por exemplo, 8 horas dia, dentro de 6 dias na semana, então, durante 6 meses, aí ele cobra esse percentual, então dá um determinado valor, isso dependendo do porte da empresa. Então, esse valor foi dado hipoteticamente como valor. Aí as multas foram dadas no referencial máximo, né? Referencial máximo. E eu cheguei a esse percentual, né? Esse percentual que, colocando ali no máximo, eu verifiquei que dava essa diferença de valores que, querendo ou não querendo, de 240 mil reais, mais ou menos, 200 e poucos mil reais, já é uma diferença bastante significativa para uma empresa, entre uma e outra, né? Claro que isso aí dentro do Estado eficiente. Agora, realmente, se a gente for verificar numa situação aqui, por exemplo, que foi pesquisada aqui em João Pessoa, realmente não há compensação nenhuma. Então, às vezes, até a pessoa que foi implementar, ele sai em desvantagem na concorrência de mercado com outra empresa. Aí o custo de oportunidade, onde ele poderia utilizar esse valor em outro investimento, realmente seria muito mais vantajoso, né? Bem, professor, eu não sei se eu respondi tudo. Era isso, meu caro. Eu agradeço. Eu que agradeço o senhor aí com relação a esses pontos aí que o senhor deu aí da repetição de palavras, essa questão. O intuito aqui é só. O seu trabalho está muito bom, Nilvan. É só, enfim, se às vezes Ok. você vai publicar, né, alguma coisa assim. Então, Certo, com certeza. eu acho que isso ajuda muito. E Com certeza. eu melhorei muito a minha escrita após eu começar a pedir para fazer uma revisão profissional dos meus textos. Que daí Ok. tem uma moça de São Paulo que eu mando para ela, e ela manda lá, nossa, uma aula de português, quase, né? Você pega o texto que ela corrigiu e fala assim, nossa, eu sou analfabeto, não sei escrever. Claro que, enfim. Então, assim, de repente, essas questões aí ajudam muito a gente a melhorar, mas é assim, nada aqui que altere a essência do seu texto, tá? Só uma dica. Ok, professor. Obrigado, Ok, professor muito Tiago, pelo obrigado. convite. Fui o professor chato hoje, hein, Nilvan? Fui Nada, o professor, que último isso? mala. Obrigado, Nada. professor Tiago. Não, foi ótimo. Professor Fábio, obrigado pela leitura precisa, pelos detalhes, a leitura interessada. Isso é muito bom, né? Bom para todos nós, é bom para o aluno. Nilvan interiorizou tudo, Nilvan, bonitinho. Tranquilo, está anotado, professor. Justiça. Pessoal, então assim, a gente terminou essa primeira fase. Agora eu pedi para vocês se deslocarem para... Vocês têm recebido um linkzinho no e-mail, né? Para outra sala para a gente deliberar. Automaticamente a gente sai dessa, vai para outra. Nilvan, você se aguarda a gente um pouquinho aí? Sim, sim. Paciência, a gente vai mudar um pouquinho. Então, pessoal, a gente se encontra então agora na outra salinha lá.
professor Dalton voltou, professor Fábio. Cadê o professor Daniel? Será que o Zoom pediu para o Daniel para atualizar de novo? Vamos ver aqui. Beleza. Pronto, estamos todos de volta. Nilvan, nós nos reunimos lá na sala secreta, na bate-sala. O pessoal gostou muito do seu trabalho, você foi muito elogiado. Com satisfação. Claro que foi um semestre difícil para você, né? Eu acompanhei. Foi uma batalha pessoal para você. Mas você está de parabéns. A banca deliberou pela aprovação do seu trabalho, né? A atribuição de nota 90, né? E Obrigado. excelente, né? Você está de parabéns. E lembre-se dos ajustes aí sugeridos pelo professor Fábio. Com certeza. Tá? Para você fazer o depósito final. E parabéns, eu sei que foi uma batalha pessoal, né? Eu quero frisar isso, não foi um semestre fácil, para muitas pessoas não foi, né? Estamos aí num momento de crise, um momento difícil, mas você foi um guerreiro, parabéns aí, e gostaria de reforçar agradecimento aqui aos professores, e é isso aí. Parabéns. Bem, professor, parabéns, eu gostaria de agradecer aqui, sinceramente, do fundo do meu coração, o senhor, como meu orientador, né, como direcionador aí do saber, professor Dalto, Luciano, que o professor Fábio falou, né, que disse, é porque ele não viu o professor Dalto, nem o professor Daniel na qualificação. Isso, Mas, olha, foi assim de fundamental importância, professor Dalto, o meu profundo agradecimento, professor. Professor Daniel também, viu? São professores assim, e o senhor também, professor Fábio. Assim, são professores assim que vai ficar guardado aqui esse momento na minha vida, né? Como assim, são as criaturas aqui na face da Terra que levam o direcionamento do saber, realmente. E assim, eu tenho muito orgulho de ter sido sido parte dessa banca, de ter, assim, ser o mestrando nessa banca tão ilustre, tão iluminada de professores aqui da Ambra, do professor Daniel da Universidade Penn Station, né? Penn State University. Penn State University, né? E o dos colegas também, o colega Fernando, o colega Lucas aqui presentes, e a equipe da Ambra. Eu tenho muito a agradecer as aulas ministradas de altíssimo nível. Então, eu só tenho a agradecer, professor. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela atenção, pela colaboração. Obrigado. Que bom, ótimo. Parabéns. Muito feliz mesmo, muito feliz. Que bom. Hoje é para comemorar. Aproveite, meu caro. Com certeza. Está ali guardado. A família, professor, está tudo atrás daquela porta ali, ó. Tudo ali. Cachorro guardando ali, ó. Os filhos, a mulher, os cachorros, tudo aguardando. Faz cara de tristeza e sai, só para dar um sustinho neles. É mesmo. Para ver se o coração tá bom. É isso aí, meus queridos. Muito agradeço obrigado. aí a todos e tenham uma boa noite. Boa noite. Então, parabéns. Parabéns. Obrigado. Valeu, Fernando, professor. sucesso aí, viu, Nilvan? Obrigado, professor. Muito obrigado. Então, pessoal, os Professor participantes, Dalton, Fábio, Thiago, obrigado. familiares, beijo para vocês, boa noite. Obrigado, Tchau, gente. Bom descanso, pessoal.